A decisão mais radical que eu já tomei, que eu me lembro, é quando eu e a Wilson, éramos somente nós dois, e decidimos sair de Goiânia, nossa cidade, né? Que conhecíamos mais só ali, e decidimos sair da nossa cidade de Goiânia e irmos para o Rio Grande do Sul. Basicamente, toda a nossa mudança dentro de um carro. E somente com a fé no coração e a esperança que algo ia acontecer. Eu creio que foi uma decisão muito, mas muito radical, deixei a minha família, deixei todos os meus amigos, tudo para trás para recomeçar tudo praticamente do zero, num estado com uma cultura diferente, com pessoas diferentes, tudo completamente diferente, em busca de um propósito. Foi uma decisão muito, mas muito radical que eu tomei naquele tempo. Uau! Bom, eu tomei uma decisão. Eu sempre quis fazer engenharia química. Tanto é que no Colégio Pedro II nós tínhamos alguns monitores e eu era uma das monitoras que pegava um grupo de colegas e falava um pouco da área de química, já se preparando para o vestibular. E eu passei. Eu passei para engenharia química, mas nessa época eu fui trabalhar nos Correios. Aí eu parei para pensar, o que eu vou fazer com a química dentro dos Correios? Não faz sentido. E para mim foi uma decisão radical. Eu larguei a engenharia química e fui fazer administração. Foi uma atitude radical, mas foi bem assertiva, porque a partir dali eu pude desenvolver todo o meu lado profissional dentro dos Correios, até com os cursos de pós-graduação na área de administração. Foi bem radical na época para mim, mas foi assertiva também. Bom, a minha parece com a do Efraim, né? O fato de vir para o Rio de Janeiro. No nosso caso, já tinha os filhos, né? Então, muda muita coisa. Nós somos de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro não temos família. E Belo Horizonte é uma cidade grande, né? Mas o Rio é muito maior. Então, decidi vir para o Rio de Janeiro, muito radical, mudou tudo na nossa vida, muito, muito, muito. Mas é isso, tá valendo a pena. Tá valendo. E na vida com Deus, com certeza nós vamos ter que tomar decisões radicais, né? Na Bíblia, do início ao fim, está repleta de histórias de pessoas que tomaram atitude radical. Em Mateus 4, do versículo 18 ao 22, a gente vai ver uma história muito interessante. Jesus estava passeando à beira do mar da Galileia e ele vê Pedro e André que estavam lançando as redes num dia comum, porque eles eram pescadores, então eles estavam pescando ali e de repente Jesus vira para esses irmãos e fala assim: segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que eles fizeram? Eles largaram tudo, deixaram toda a vida antiga para trás e seguiram, o texto diz, imediatamente a Jesus. E aí o texto vai avançando e vai dizendo da história de outros dois irmãos, Tiago e João. Jesus encontra esses irmãos consertando as redes dentro do barco do pai, porque eles trabalhavam com o pai, né? E eles estavam lá consertando as redes e Jesus faz o mesmo chamado. Ele fala, segue-me. Aqueles dois irmãos imediatamente largam tudo também para seguir ao chamado de Jesus. É muito impressionante essa história, sabe por quê? Porque esses irmãos tomaram uma atitude radical. A Bíblia deixa muito claro, foi imediatamente. Deixaram a vida que eles viviam para trás e seguiram a Cristo.
Nós frequentávamos uma célula, né, há um tempo, a célula do Brunão e da Lu. Teve a campanha do Casa de Fé, né, aqui na igreja. E aí a Lu, ela pediu para que 3 pessoas levantassem a mão para poder começar, né, a abrir o Casa de Fé. E aí eu e o Matheus, a gente não tinha combinado nada. E nós fomos o primeiro casal a levantar a mão, né, a aceitar abrir o Casa de Fé. Dali eu não pensei, não tive dúvida. E a gente deu esse passo. Porque eu comecei a pensar, será que eu não estou vivendo esse sim de Deus, que no nosso caso era a gravidez. Será que eu não estou vivendo esse sim de Deus porque eu não estou dando sim para Ele, porque eu não estou abrindo a porta para Ele? E eu mudei totalmente o meu objetivo. Antes eu tinha os meus planos, eu queria fazer exatamente os meus planos. Agora eu segui os planos de Deus e eu vou colocar tudo, o meu profissional, a responsabilidade, tudo ali em volta de Deus e não Deus em volta do meu trabalho. E sem estar preparada, né, deu aquele certo anseio, aquele medo, mas a gente foi com tudo, deu tudo certo, né? Mas antes da gente tomar essa decisão de abrir o Casa de Fé, nós já estávamos tentando engravidar há bastante tempo. Eu estava muito chateada, eu estava muito frustrada, né? Eu orava muito para que Deus me abençoasse, né, com um filho, e não estava acontecendo. Nós fizemos diversos exames, vários exames, e estava tudo certo com a gente, não tinha nada que impedisse, né, a nossa gestação. Mas a gente conseguiu, a gente seguiu com Casa de Fé. Eu segui orando muito, pedindo para que Deus me abençoasse com o bebê, que era algo que a gente queria muito. Essa gravidez poderia vir de outros momentos, de outras maneiras, mas Deus faz as coisas no detalhe. Por isso que eu falo que o que me prende é o detalhe. Exatamente na nossa decisão, do nosso sim, que Deus deu o maior sim da nossa vida, que foi esse teste positivo. Sempre foi o nosso sonho ser pais. Na 4ª semana do Casa de Fé, né, que foi a nossa consagração, onde a gente decidiu abrir a célula, eu já estava grávida e eu não sabia. Eu já tinha engravidado, mas eu não sabia. Aí eu fiz um exame na semana seguinte, e aí na semana da célula, quando a gente abriu a nossa célula, a gente já tinha dado a notícia de que a gente tinha conseguido engravidar. É normal a gente querer seguir os nossos planos e depois, não, vamos tomar essa decisão para Deus. A gente sabia que ia tomar essa decisão, mas queria colocar tudo perfeito para tentar começar a seguir os planos de Deus. E a gente viu que, pelo menos para mim ficou bem claro, a gente conseguiu enxergar isso, que talvez a gente não estava vivendo esse extraordinário de Deus porque a gente estava tentando deixar da nossa forma, e não é. É seguir os planos de Deus e colocar os nossos planos dentro dali dos planos dele. E foi algo assim maravilhoso, que não tem como, né? Não tem explicação. E não tem como não ver Deus, sabe? Nessa fase da nossa vida. O que eu falo muito hoje lá na célula lá a gente espera viver o extraordinário para poder abrir a porta para Deus. Será que a gente não está vivendo o extraordinário porque a gente ainda não abriu a porta para Deus? Então, se hoje você ainda não está vivendo aquilo, talvez não seja por isso. Você ainda não abriu a porta para Deus, porta aberta. Confio minha vida 100% a Ti, que Ele vai cumprir os nossos planos. Eu tenho certeza disso, hoje não tem dúvida. Uma decisão radical é aquilo que foge da tua normalidade. É aquilo que você vai fazer que você nunca fez, mas que vai ser bom porque vai te gerar experiências e memórias que você vai levar para o resto da tua vida. Em Lucas 9:23, Jesus diz a todos: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu parei e pensei nesse versículo. Ele disse para todos. Ele não disse somente para os cristãos,
ele não disse somente para aqueles que queriam ser discípulos, mas ele abriu para que todos pudessem tomar essa decisão. Negar-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você abrir mão do teu eu, você abrir mão do teu ego, você abrir mão das tuas vontades. Tomar a sua cruz diariamente é você entregar a Jesus o teu sacrifício, é você entregar a Jesus cada medo, cada anseio, cada vontade, deixar no altar dele. E seguir é saber que você está indo por um passo seguro. Eu tomei uma decisão radical na minha vida. Eu fui trabalhar num campo minado. E quando eu cheguei nesse campo minado, eu tinha que todo dia subir uma montanha muito íngreme, eu tinha que caminhar muito. Era um sacrifício diário, carregar a mochila pesada, carregar as coisas, abrir mão do meu medo, abrir mão da saudade da minha família que ficou aqui no Brasil enquanto eu estava num país muito distante. Quando eu entrava no campo minado, eu tinha que seguir por um caminho seguro, aquele caminho que era aberto pelo detetorista. E o que isso me trouxe de reflexão? Foi uma decisão radical, por quê? Porque eu abri mão do meu eu, porque eu decidi confiar, eu decidi ter fé. E eu fui por um passo seguro, eu fui por um local seguro, o local de vida. Quando você batiza, você abre mão do teu eu, você abre mão das tuas vontades, você abre mão do teu ego. Você entrega o controle da tua vida, a confiança da tua vida para Jesus. Você se sacrifica, sim, se sacrifica diariamente, mas você vai por um passo seguro, o passo de caminhar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Tome uma decisão radical, vai, vamos batizar e que Deus te abençoe. Hoje eu gostaria de fazer um convite para você, um convite radical, porque decisões radicais fazem parte da nossa vida. E que decisão é essa? É simplesmente um mandamento de Cristo Jesus, daquele de quem crê e for batizado. Quando nós decidimos por essa decisão radical, nós tomamos a decisão por Cristo Jesus, nós entregamos a nossa vida completamente para Ele. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego por completo. E o batismo é isso, é essa decisão por completo, que eu entrego a minha vida toda para Ele, para sempre, crendo e fechando essa aliança para sempre com Cristo Jesus. Que tal você tomar essa decisão hoje, entregar a sua vida e se batizar e seguir o próximo passo da sua vida cristã? Eu gostaria de orar com você, convidar você a fazer uma oração de entrega, aquele que um dia você experimentou e tem experimentado a presença e a salvação em Cristo Jesus. Você ora conosco? Ore assim: Senhor, em nome de Jesus, neste dia eu entrego a minha vida a você, como fiz, mas agora de uma maneira radical. Eu quero ter uma aliança contigo, mostrar ao mundo que eu pertenço a você. E no batismo, nas águas, assim como Jesus fez, eu vou confirmar que tenho contigo um relacionamento eterno. A minha vida é sua, Jesus, e por isso eu vou tomar essa grande decisão. Estarei me batizando e estarei me aliançando contigo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Na primeira semana, eu achei muito legal, porque a gente pôde compreender que Deus, Ele já nos adota como filho, Ele nos tem como filho. E a gente precisa também tomar posse disso e tê-lo como nosso Pai, e entregar sempre tudo nosso para o nosso Pai, ser confidente com Ele. Na segunda semana, nós vimos o que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado afasta completamente, mas Cristo Jesus, através de sua cruz, une novamente o homem a Deus. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E na terceira semana, nós vimos que nunca estamos sozinhos, que nós sempre temos um amigo, que Deus nos resgata e traz para a luz. E hoje, agora no final da quarta semana, a gente pode perceber que a gente precisa tomar uma decisão radical, uma decisão de entregar a vida para Jesus e de declarar publicamente esse nosso amor por Jesus. Ele vai estar com a gente até o fim dos nossos dias. Tá, mas e agora? O que a gente vai fazer? Então faz assim, no mesmo dia, Na mesma hora, No mesmo local, a gente espera. porque vamos responder juntos essa pergunta. E agora?